Diálogo com um executor. Esta é a história de Mário Ventura, um espírito hoje na luz. Ela traz elucidações apropriadas para os dias atuais, em que o ser humano parece desconhecer o caminho que o conduz à queda nos abismos das trevas da ignorância das coisas divinas e sagradas. Mário Ventura, através de seu diálogo com o autor, nos mostra as trilhas negras que abrimos quando pessoalmente tomamos em nossas mãos os rigores que somente à lei divina pertencem. Num diálogo simples e repleto de explicações sobre o que é e por que é que um espírito humano sofre quedas violentas durante o percurso de sua existência imortal, Mário nos mostra as mais chocantes situações a que são submetidos todos aqueles que ousam desafiar ao seu próprio karma expiatório. Poucas vezes nos defrontamos com narrativas tão contundentes quanto esta, que nos traz o diálogo com o executor. No que consiste esta força? O caro leitor poderá perguntar. O que traz este livro que outros livros espíritas não trouxeram? Como muitos outros livros espíritas, kardecistas ou não, o diálogo fala em lições de vida reconhecidas após a morte, fala em elevação espiritual, fala em mazelas da natureza humana submetidas a processos de purificação, ou seja, trata de temas comuns dentro da literatura espiritualista. E onde está a novidade? Em primeiro lugar, o fato de tratar-se de uma psicografia ditada por uma entidade que até então servia unicamente na execução da lei maior, sintonizada nas vibrações de ódio e vingança, desvinculado de qualquer preocupação com as ações por ele desencadeadas. Através do autor material desta obra, Mário Ventura começa seu trabalho de elevação espiritual, despertando para a Umbanda como o caminho para construir a sua torre iluminada. Outro aspecto não é novo nos livros psicografados por Rubens Saraceni, é a crueza com que as mazelas humanas são apresentadas, contrariando uma espécie de regra geral que existe no meio espiritualista, segundo a qual os caídos são despertados para a luz a partir da sublimação de sua consciência. Neste, como nos outros livros do autor, o despertar é dolorido e ocorre somente após um processo longo e penoso de esgotamento das emoções negativas. Este pequeno livro é um convite para uma reflexão profunda a respeito de quem somos em nosso íntimo, quando conduzidos por nossas fantasias e nossas pequenas ou grandes perversões. Poucos conseguirão lê-lo de um fôlego, pois o incômodo que sua leitura desperta demonstra a nossa precariedade. Psicografado por Rubens Saraceni. Apresentação. O diálogo com um executor dispensa apresentações, uma vez que a introdução ditada por Mário Ventura, o autor espiritual deste livro, fornece um quadro geral de como se desenrolou sua queda, seu suplício e seu resgate, e de como o autor carnal se ligou a ele neste processo de renascimento para a luz divina. Porém, achamos por bem pinçar do texto algumas passagens que consideramos importantes, porque denotam a grandeza e a profundidade dos conhecimentos com que somos defrontados. A aparente obviedade de alguns destes conhecimentos desfaz-se quando sentimos-nos flagrados por nós mesmos, em nossa intimidade, desatentos com o que parecia líquido e certo. Primeiramente, na passagem em que nosso personagem viaja num ônibus, assistimos com ele a uma cena explícita de obsessão produzida pela ação ostensiva de espíritos trevosos no mental de passageiros, cujos pensamentos eram ouvidos por essas entidades.
A cena mostra como atuam os espíritos nos casos de obsessão sexual. Mais adiante, temos um esclarecimento sobre as marcas do desencarne, quando dizemos que alguém descansou. Esta afirmação nem sempre é verdadeira, uma vez que a dor e o sofrimento físico estendem-se ao corpo espiritual, pelo menos até que o desencarnado receba o tratamento devido. Em outro ponto do livro, Mário deixa claro que este atendimento é fundamental, pois a persistência do suplício gera uma animosidade emocional com consequências fatais para o mental do indivíduo. Em muitos casos, a não observação desta regra básica leva muitos de volta aos caminhos sombrios do ódio, da dor e da vingança. Outro aspecto interessante que encontramos em vários pontos do livro é a qualificação de personagens como protegidos, protetores, guardiões transformadores e guardiões executores. Alguns dos princípios que regem a coexistência espiritual estão expressos pelas relações que se estabelecem entre estes vários personagens. Por exemplo, o princípio da sintonia vibratória rege as relações entre as entidades negativas e as positivas, independentemente de serem trevosas ou não. No caso de Mário, que não tinha afinidades aparentes com as trevas, ao desencarnar, deu vazão ao seu desejo de vingança e a lei o colocou em sintonia e a serviço de entidades negativas. No caso de Eliana, sua filha menor, em sua inocência, foi encaminhada para um abrigo na luz, de natureza positiva. No caso da serpente, que normalmente é associada ao espectro negativo, observamos uma sintonia do tipo positiva, no qual diz respeito ao trabalho que ela efetua para a sua elevação espiritual. No caso dos guardiões, parece-nos claro que eles se colocam acima do bem e do mal, como nós humanos os temos, na medida em que fazem exclusivamente aquilo que lhes é facultado pela lei maior. Os executores, utilizando sentimentos de ódio e vingança de espíritos caídos, dão-lhe os meios para esgotarem por completo estas vibrações. Alguém precisa fazer o serviço sujo. Os transformadores os levam à reversão desses sentimentos de forma a purificar seus emocionais através de sua purgação até os limites da loucura. A submissão desses guardiões a mestres iluminados demonstra que são seres de sintonia positiva. Formamos, assim, uma espécie de quadro social do astral, e pelo que nos mostra o livro, as relações de interdependência, tanto de entidades quanto de ações, se estendem por vários séculos, através de várias encarnações. Mais do que citar estas relações sociais hierarquizadas, o diálogo com o executor discute as relações kármicas que levam ao desencadeamento de demandas que somente a transformação poderá reverter. Mário, ao tomar para si o direito de interferir no karma de sua filha Priscila, provoca a transformação de todos aqueles que se envolveram com ele, nesta e em outras encarnações. Quando paramos em determinado ponto da leitura e refletimos sobre aquilo que vivemos e sobre como vivemos nossas relações pessoais, familiares, de amizade, de trabalho, etc., sentimos o quanto estes dois planos, físico e espiritual, estão ligados e percebemos então o quanto estamos distantes de entendimento dos nossos próprios motivos. Em breve apresentação é uma reflexão. Com certeza, muitas outras reflexões poderão ser feitas a partir da análise das poucas páginas deste livro. De nossa parte, sentimos-nos gratificados por participar desse evento e podemos garantir a Mário Ventura que com este livro ele deverá acrescentar mais algumas pedras para a sua torre iluminada.